Reportagem. Oralidade. A violação dos direitos da criança constitui uma preocupação mundial, por isso, o governo, a sociedade civil e várias organizações não governamentais têm desenvolvido ações com vista à consciencialização sobre o fenômeno. Dentre as várias formas de violação dos direitos da criança, destacam-se os casamentos prematuros e a gravidez precoce. Nesta luta de combate aos casamentos prematuros e gravidez precoce, a escola e o professor têm um papel determinante. Organize uma reflexão na sua turma com o seguinte tema: o papel do professor no combate aos casamentos prematuros e às gravidezes precoces. Passos da reflexão. 1. Plenária. O formador apresenta o tema casamentos prematuros e gravidez precoce, colocando algumas questões tais como: quais são as causas dos casamentos prematuros e das gravidezes precoces? Quais são as consequências físicas, sociais e psicológicas dos casamentos prematuros e das gravidezes precoces? De que forma o professor pode contribuir para o combate contra os casamentos prematuros e das gravidezes precoces? 2. Em grupos, os formandos, em cartões ou no verso do papel usado, reaproveitamento, escrevem as suas respostas sobre as perguntas colocadas. 3. Plenária. Os diferentes grupos colam no quadro os seus cartões que servem de base para a reflexão coletiva moderada por um formando e uma formanda. 4. Colagem dos cartões nas paredes da sala por algum tempo e cada formando pode ser chamado a falar sobre tudo ou sobre partes concretas dos dois problemas. Texto. Casamentos prematuros e gravidezes precoces. Uma luta que supera crenças. A prevenção e combate aos casamentos prematuros estão além das denominações religiosas, orientações políticas, crenças tradicionais e até mesmo das diferenças culturais entre as pessoas de diferentes regiões e grupos étnicos existentes. É por isso que nos próximos 3 anos, líderes religiosos, matronas, madrinhas dos ritos de iniciação, organizações da sociedade civil e governo vão se juntar para difundir mensagens de sensibilização com o objetivo de pôr termo a estas situações de violação dos direitos das crianças. O projeto pretende desenvolver atividades que sensibilizem e desencorajem a práticas dos casamentos prematuros nas comunidades, fenômeno que tem desgraçado a vida. O que aprendem através das matronas e madrinhas dos ritos. Não podemos aceitar que as meninas sejam submetidas aos ritos antes da puberdade. As coisas que se ensinam não são para a sua idade. Isto empurra-as para os casamentos prematuros e gravidezes precoces, e a culpa é dos pais, afirmou. Felizmina disse ser normal na sua comunidade que as mães levem crianças menores de 10 anos para serem submetidas aos ritos de iniciação e são elas que pagam as matronas para que recebam as instruções sobre sexo desde cedo. Por vezes tentamos chamar a atenção às mães para este mal, mas elas recusam-se alegando saber o que é melhor para as suas filhas. É uma situação deplorável e precisamos da intervenção de quem é de direito
para parar estas práticas, acrescentou. Compreensão do texto. Exercícios. 1. Casamentos prematuros e gravidezes precoces. Uma luta que supera crenças. Comente o título. 2. É por isso que nos próximos 3 anos, líderes religiosos, matronas, madrinhas dos ritos de iniciação, organizações da sociedade civil e governo vão se juntar para difundir mensagens de sensibilização. A. Qual é a importância de integrar os líderes religiosos, matronas, madrinhas dos ritos de iniciação no combate aos casamentos prematuros e à gravidez precoce? B. De que forma o professor pode contribuir para os objetivos do projeto? C. Qual é a importância do projeto na preservação dos direitos da criança? 3. O que sugere a primeira-dama da Zâmbia para combater casamentos prematuros e a gravidez precoce? A. Concorda? Justifique. 4. Não podemos aceitar que as meninas sejam submetidas aos ritos antes da puberdade. As coisas que se ensinam não são para a sua idade. Isto empurra-as para os casamentos prematuros e gravidezes precoces. E a culpa é dos pais. A. Comente esta afirmação de Felizmina. Ficha informativa. Reportagem. A reportagem é também um texto jornalístico que permite uma abordagem mais aprofundada de informações, em muitos casos já veiculadas em forma de notícia. Reportagem é uma narração informativa na qual a visão e o foco do jornalista presente no terreno são determinantes. A sua técnica apela à narração e à notícia. Testemunha direta dos acontecimentos, o repórter confere-lhes vida, cor, relevo e humanidade. Tipos de reportagem. Reportagem de acontecimentos. É uma história acabada. O observador dá o relato como simultâneo e completo, não evoluindo no tempo. Nela, tudo gira à volta da descrição. Reportagem de ação. Oferece uma visão dinâmica dos acontecimentos que narra, seguindo a linha temporal do seu desenrolar. Reportagem de citações ou entrevistas. É uma espécie de entrevista jornalística na qual se misturam palavras textuais do entrevistado com descrições e narrações de responsabilidade do repórter. Estrutura. Título sugestivo, parágrafo guia, desenvolvimento com informações, transcrições de afirmações, falas de pessoas contactadas pelo repórter. Conclusão, que pode conter opiniões do jornalista. Características. Objetiva, admitindo, porém, alguma subjetividade. Uso do registro de língua corrente. Presença de adjetivação. Uso da terceira pessoa. Recurso à narração e à descrição. Predomínio da função informativa, podendo também conter funções emotiva e poética. Vocabulário. Exercícios. 1. A primeira-dama da Zâmbia, Esther Lungu, defende que o combate contra e a prevenção dos casamentos prematuros e gravidez precoce passam pelo empoderamento das suas famílias, situação que vai evitar que os pais coloquem as raparigas à venda em troca de riqueza. A. De acordo com o texto, qual é o significado das palavras sublinhadas? B. Reescreva a frase, substituindo-as por outras ou por expressões sem lhes alterar o sentido. C. Construa frases utilizando as palavras sublinhadas. 2.
Partindo das palavras dadas, complete o quadro. Substantivo, verbo, adjetivo. Defender, gravidez, família, riqueza, evitar. Ficha informativa. Orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem função de advérbio, ou seja, de contextualizar circunstâncias, de intensificar qualidades, acentuando os sentidos que se pretende construir ao que se diz ou se escrevem. Elas podem ser classificadas em causais, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, consecutivas, finais e temporais. Oração subordinada causal. Exprime causa. Exemplo: não vou ao campo porque está a chover. Oração subordinada comparativa. Estabelece comparação entre elementos da oração principal e da oração subordinada. Exemplo: a Ana é tão dedicada nos estudos como era o irmão mais velho. Oração subordinada condicional. Exprime condição. Exemplo: a Ana vai ganhar a bolsa de estudos se conseguir ser a melhor da classe. Oração subordinada temporal. Indica circunstância de tempo. Exemplo: a Ana ficou feliz quando soube que dispensou. Quadro das principais conjunções e locuções conjuncionais subordinativas. Temporais. Indicam tempo. Conjunções: quando, enquanto, apenas, mal, como. Locuções: antes que, depois que, logo que, assim que, desde que, até que, primeiro que, sempre que, todas as vezes que, tanto que, à medida que, ao passo que. Causais. Indicam causa ou motivo. Conjunções: porque, pois, porquanto, que, porquê, como, porquê. Locuções: visto que, já que, por isso que, pois que, uma vez que, posto que. Finais. Designam o fim. Conjunções: que igual para que. Locuções: a fim de que, para que, por que. Condicionais. Exprimem uma condição. Conjunções: se, caso. Locuções: a não ser que, desde que, contanto que, salvo se, sem que, dado que, a menos que, exceto se. Conformativas. Conjunções: conforme, consoante, segundo, como. Locuções: de acordo com, em conformidade com. Comparativas. Estabelecem uma comparação. Conjunções: como, segundo, conforme, que, qual, antecedida de tal. Locuções: como, assim, assim como, assim como, assim também, bem como, que nem, segundo assim, consoante assim, conforme assim, tão, tanto, como se. Consecutivas. Exprimem consequências. Conjunções: que, combinada com tal, tanto, tanto, presentes ou latentes na oração anterior. Tão ou tamanha, de tal maneira, de tal modo, de tal sorte.
Concessivas. Apresentam fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la. Conjunções. Embora, conquanto que, ainda que. Locuções. Ainda que, posto que, mesmo que, se bem que, por mais que, por menos que, apesar de que, nem que, por muito que, por pouco que. Funcionamento da língua. Exercícios. 1. Faça a divisão e classificação das orações nas frases que se seguem. A. O projeto foi criado porque há violação dos direitos da criança. B. A Felizmina foi aos ritos de iniciação quando tinha 12 anos. C. Os pais não permitiriam casamentos prematuros se tivessem mais informação. D. A primeira-dama de Moçambique condena veementemente os casamentos prematuros, tal como a primeira-dama da Zâmbia. 2. Identifique as conjunções nas frases em 1. 3. Forme frases complexas empregando as conjunções identificadas em 2. 4. Siga o modelo transformando as partes sublinhadas das frases em orações subordinadas correspondentes. Colocamos as vidas das meninas em risco por as empurrarmos para o casamento prematuro. Colocamos as vidas das meninas em risco porque as empurramos para o casamento prematuro. A. Para conseguir emprego, a Felizmina continuou com os estudos. B. Chegada à idade adulta, a mulher está em melhores condições de assumir a maternidade. C. Ela conseguiu terminar os estudos apesar de todas as dificuldades. D. A rapariga não pode assumir a responsabilidade da maternidade sendo menor de idade. E. A família impede o desenvolvimento das meninas ao permitir que elas se casem cedo. Leitura expressiva. Concurso de leitura. Depois da leitura e interpretação do texto Casamentos Prematuros e Gravidezes Precoces, uma luta que supera crenças, certamente que já conhece o texto em termos de forma e de conteúdo. Em seguida, organize um jogo de leitura com os seus colegas, respeitando os princípios e os passos definidos nos jogos anteriores. Produção escrita. Concurso de caligrafia. A escrita do professor serve de modelo e de inspiração para os seus alunos. Por isso, deve ser exemplar em termos de configuração das letras, ligação entre elas, colocação na pauta do caderno com uma dimensão normal, não muito grande nem muito pequena, limpeza, sem borrões, sinais de pontuação, acentos e outros sinais gráficos bem colocados. Para se conseguir este nível de caligrafia, é preciso apreciar e observar modelos, além de treinar muitas vezes a partir de textos curtos. Por isso, organize e participe num concurso de caligrafia na sua turma para se apoiarem mutuamente no aperfeiçoamento da escrita em letra cursiva, respeitando os seguintes passos. Identificação de um texto modelo, escrito em letra cursiva, no módulo ou nos livros do ensino primário e sua apreciação, prestando maior atenção aos aspectos referidos e que servirão de base para a correção. Reflexão e prática no quadro, orientados para a superação das fraquezas colocadas pela turma. Seleção e leitura de 3 parágrafos do texto. Realização da cópia. Correção, troca de cadernos e reflexão sobre os aspectos a melhorar. Resumo.
A reportagem é um texto jornalístico que apresenta informações noticiosas de forma mais profunda e detalhada, permitindo melhor conhecimento e compreensão do assunto noticiado. Por isso, os assuntos apresentados numa notícia podem ser desenvolvidos de forma a constituir uma reportagem. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que completam a oração principal, funcionando como adjunto adverbial que exprime uma circunstância que pode ser de tempo, de causa, de finalidade, etc. As circunstâncias expressas servem de base para a sua classificação. Exemplo: a cerimônia de graduação no UFP começou quando chegou a governadora. Oração subordinante. A cerimônia de graduação no UFP começou. Oração subordinada temporal. Quando chegou a governadora. O estudo das orações subordinadas deve conduzir ao desenvolvimento da competência comunicativa do aluno, exercitando a seleção e o emprego adequado das conjunções e locuções subordinativas adverbiais. O casamento prematuro e a gravidez precoce representam situações de violação dos direitos das crianças e têm consequências muito graves na vida das raparigas, tais como a sua morte ou lesões perenes pelo fato de não estarem fisicamente preparadas, desistência escolar, para elas cuidarem de gravidez e mais tarde do filho e ou para se dedicarem à vida de casadas. Em 2016, foi divulgada a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros, numa abordagem holística da criança e dos seus direitos. A reflexão deve conduzir à consciencialização do formando e, como futuro professor, ele deve tornar-se agente ativo no combate contra este fenômeno social. Difícil é o